Meus amados, hoje a mensagem está em Efésios capítulo 1, versículo 15. E o título eu coloquei bem forte assim. O título é por isso que você não cresce. É por isso que você não cresce. Eu pretendia hoje expor do versículo 15 até o versículo 23. Mas quando eu sentei não só para estudar o texto, mas para preparar esse sermão, o Espírito Santo colocou no meu coração, o Espírito Santo me dirigiu a falar somente sobre os dois primeiros versículos, o 15 e o 16. Então vamos orar e depois vamos ao texto. Oremos. Senhor, somos tão falhos, somos tão imperfeitos. Temos tantas dificuldades. O Senhor é perfeito, o Senhor é o Deus de graça e misericórdia. Pai, nós queremos ser melhores, queremos ser aperfeiçoados no Teu amor, na fidelidade e na santidade. Hoje nós vamos ler esses dois versículos e eu peço que o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, nos ensine o significado deles. E coloque em nosso coração o desejo de realizar a Tua vontade. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. O texto diz o seguinte: por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então o apóstolo Paulo começa o texto dizendo, volta no 15, por essa razão. Qual razão? O apóstolo Paulo diz que foi por essa razão que ele orou em favor dos irmãos da igreja de Éfeso. Mas qual é a razão? Teríamos que voltar 2 versículos anteriores para entender que, depois que eles ouviram e creram no evangelho do Senhor Jesus, eles foram salvos. E assim eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. E por isso, por esta razão deles terem sido salvos, é que o apóstolo Paulo ora por eles. E ele diz, desde que ouvi falar da fé, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, fé em quem? Senhor Jesus. E do amor, da fé e do amor que vocês têm para com todos os santos. Fé em Jesus e amor pelos irmãos. Repita, fé em Jesus, amor pelos irmãos. De novo, fé em Jesus, amor pelos irmãos. Se você guardar isso aqui, já está bom. Então, Paulo não tinha dúvidas de que os membros da igreja de Éfeso eram crentes de verdade. E como é que ele sabia que eles eram crentes de verdade? Primeiro, por causa da fé que eles tinham, que eles demonstravam evidente no Senhor Jesus, e por causa do amor que eles tinham pelos irmãos. Fé em Jesus e amor pelos irmãos são, de fato, resultados da salvação. Presta atenção. Fé em Jesus e amor pelos irmãos são resultados da salvação. É evidência da salvação. Ou seja, quem é salvo demonstra essas duas virtudes. Quais virtudes? Fé e amor. Fé em Jesus e amor pelos irmãos. Então vamos falar dessas duas virtudes hoje. Em primeiro lugar, falar que fé em Jesus, ter fé em Jesus, é tê-lo também como seu Salvador e também como seu Senhor. Fé em Jesus, a fé completa em Jesus, significa você tê-lo como seu Salvador e tê-lo como seu Senhor. Quem tem Jesus como Salvador? E quem tem Jesus como Senhor? Amém. É o que nós vamos ver. Se você não tem Jesus como teu Senhor, ou seja, não estou dizendo na teoria, estou dizendo na prática, aquilo que você demonstra,
Se Jesus não demonstra, se você não demonstra na prática que Jesus é teu Senhor, provavelmente, meu querido, você esteja equivocado quanto à sua salvação ou equivocado quanto ao significado da salvação. Pode ser que você esteja equivocado sobre o que significa ser crente em Jesus. Ou talvez você esteja equivocado mesmo sobre o fato de estar em Cristo. E a Bíblia nos alerta severamente a respeito disso. Quer ver, Lucas 6:46, Lucas 6:46, diz assim, o Senhor Jesus falando: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então está aí uma advertência. Por que vocês dizem Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo? Você percebe que existe uma diferença entre ter uma fé teórica e uma fé prática? Entre você entoar um cântico na igreja chamando Jesus de Senhor e na prática não tê-lo como Senhor, ou seja, não fazer o que Ele manda você fazer? Mateus 7:21 também fala a respeito disso. Mateus 7:21 diz assim, olha: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Queria que você prestasse atenção nesse texto, para você não fazer a leitura errada. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Em ambos os versículos ele repete 2 vezes Senhor, Senhor. Por que será, né? Porque às vezes é para dar aquela impressão mesmo da pessoa ficar ali, olha, Senhor, Senhor. Mas ele diz: nem todo aquele que diz isso, que fala isso, de fato entrará no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui não é muito aquela ideia do que a gente tem aqui de morrer e ir para o céu. O que ele está falando aqui é a ideia de você hoje, aqui no presente, entrar no reino dos céus. Porque só é súdito do rei aquele que faz a vontade do rei. Entendeu? Sim ou não? Então, quem entra no reino dos céus? Aquele que tem Jesus como Senhor. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tiago capítulo 1, versículo 22, também fala a respeito disso. Tiago 1, 22. Diz: sejam praticantes da palavra. Sejam o quê? Praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, irmãos, não diga depois que eu não avisei. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, o que significa ter Jesus como Senhor? Não é uma expressão da boca para fora. Também não significa apenas ir a uma igreja, ser membro de uma igreja, ser batizado ou ser chamado de evangélico. Ter Jesus como Senhor envolve ter uma completa submissão à vontade de Jesus. Não me chame Senhor, Senhor, se você não vai fazer o que eu mando. Então, ter Jesus como Senhor tem a ver com submissão, tem a ver com fazer a vontade de Jesus. Ter Jesus como Senhor significa colocar-se à disposição dele como um servo obediente. O apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, ele falou: eu sou servo de Jesus. Que todos nos considerem como servos de Cristo. A palavra servo no Novo Testamento, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, a palavra é doulos. E doulos poderia ser traduzido como escravo. Que vocês me considerem como um escravo de Jesus. E por que isso é tão importante, irmãos?
Isso é importante porque a Bíblia não é sobre uma religião. A Bíblia não fala sobre uma religião. A Bíblia não fala sobre religião, nem fala sobre uma organização religiosa. A Bíblia fala sobre o rei e o seu reino. Quando Jesus Cristo veio, ele pregar, a primeira mensagem que ele pregou, Mateus 4,17, diz: e assim Jesus iniciou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem da Bíblia não é sobre religião. A mensagem da Bíblia é sobre um rei e o seu reino. Jesus veio ao mundo com o objetivo de trazer o reino dos céus à terra. Muito equivocado está a pessoa que acha que Jesus veio ao mundo trazer mais uma religião. Jesus não veio ao mundo trazer uma religião, nem fundar uma religião. Jesus veio ao mundo com o objetivo de trazer o reino dos céus à terra. Reino, por definição, é o local onde um rei domina no sentido absoluto. Isso é um reino. A essência de um reino é o seu rei. O cerne de um reino é o seu rei. Não existe reino sem o rei que o governa. O centro, o coração do reino é o rei. Portanto, meus irmãos, quando se fala de reino, devemos lembrar do rei que governa o reino. O reino de Deus é composto por todos aqueles que são genuinamente súditos do rei. É isso que Jesus dizia, entrar no reino. É tornar-se súdito do rei. Então, um reino ele é composto por aqueles que professam sua lealdade ao rei. Nesse sentido, os salvos são o território do rei que governa. Aonde é o reino dos céus? É no coração daquele que é súdito do rei. Amém? Na oração do Pai Nosso, você deve conhecer. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus ensinou a orar? Ore, peça, venha a nós o teu reino. Para quê? Para que a tua vontade seja feita nesse mundo perverso, assim como ela já é feita no céu. Isso é o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, presta atenção, medita, presta atenção. Eu acho estranho quando um crente decide fazer algo, ou decide não fazer algo, e justifica dizendo: essa é a minha vontade. Por que você vai fazer isso? Porque é o que eu quero fazer. Ou por que você não vai fazer? Porque não é o que eu quero fazer. Não existe eu no reino. No reino existe o rei, e o rei é quem manda. Nós somos escravos do rei. Nós servimos ao rei. Nós existimos e nós trabalhamos. E o nosso desejo é fazer a vontade do rei. Como súditos do rei, a nossa maior preocupação deveria ser fazer a vontade do rei. Vamos fazer isso? Qual é a vontade do rei? O que é que ele quer que eu faça? Não vamos fazer isso. Qual é a vontade do rei? O que é que ele quer que eu faça? Qual é a vontade do rei Jesus na minha vida? Irmãos, a minha vida pessoal, eu fui transformado
O rumo da minha vida foi transformado o dia que eu me ajoelhei na beira da minha cama e fiz esta oração com toda a sinceridade: Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Não quero fazer a minha, mas a tua vontade. Isso é ser submisso ao Rei. Por isso, a maior confissão que nós podemos fazer é: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. No momento em que declaramos essas palavras, reconhecemos que não temos mais direito sobre a nossa própria vida e que de agora em diante ela pertence a Cristo. Damos a Ele o controle e a direção da nossa vida e seguimos as suas ordens. Marcos 8,34, Jesus disse, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Se você quer me seguir, e eu falei hoje pela manhã, e eu acho importante nós entendermos, quando Jesus disse sigam-me, o que ele estava pensando não era um monte de gente seguindo ele para onde ele fosse, assim, tipo, ele olhava para trás, aquele monte de gente andando atrás dele, não era isso. Seguir Jesus é um chamado para viver como ele viveu, praticar o que ele praticou, amar como ele amou, é para imitá-lo. Quando ele diz sigam-me, ele estava dizendo: imitem o que eu faço, vivam como eu vivo. Isso significa seguir a Jesus. É por isso que hoje, mesmo não tendo a presença física de Jesus, nós somos seguidores de Jesus, porque não é uma ideia de andar atrás de alguém ali, seguindo os passos de alguém, a ideia é de viver como ele viveu. Jesus falou: olha, se você quer me seguir, você tem que tomar um passo. Qual é o passo? Negar-se a si mesmo. Mas como assim negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo não tem outra explicação, não tem outra definição, a não ser você abrir mão de tudo que você pensa, de tudo que você quer, de todas as suas crenças, de todas os seus gostos pessoais, e colocá-los aos pés do Senhor Jesus e dizer: o Senhor Jesus agora é o meu Senhor. E ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Então, esteja disposto a ir comigo até o fim. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na ideia de ter fé em Jesus, é isso que eu creio que nós devemos entender. É tê-lo como Salvador e como nosso Senhor pessoal. Segundo lugar, o amor pelos irmãos é pertencer à família da fé. Fé em Jesus é tê-lo como Senhor, e amor pelos irmãos é pertencer à família da fé. A Bíblia ensina que todo salvo em Jesus foi inserido no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Enquanto o irmão coloca ali, deixa eu dizer o seguinte: pertencer à igreja não é uma opção para pessoas assim mais gregárias, né, que gostam de estar junto com as outras pessoas. Pertencer à igreja nem é uma opção para quem está em Cristo. Pertencer à igreja é uma realidade de quem está em Cristo. Já é uma realidade de quem está em Cristo. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 12, 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Cristo é um corpo, com muitos membros. 13. Pois também quem, irmãos? Pois também quem?
todos nós fomos o quê? Batizados. O que significa batizado? Literalmente, quem sabe? Batizado significa mergulhado. Mergulhado. Então nós também fomos mergulhados em um único espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só espírito. Então, ser igreja, estar na igreja não é uma opção, é uma realidade de quem está em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o Novo Testamento, ele traz 3 metáforas que explicam a estrutura da igreja. Quais são essas 3 metáforas? Primeira é a metáfora do rebanho. A igreja é um rebanho do qual eu sou uma ovelha e Jesus é o pastor. Essa é a primeira metáfora. Segunda é a metáfora do edifício. A igreja é um edifício do qual eu sou um dos tijolinhos que está nessa construção para a habitação de Deus Pai. E também tem a metáfora do corpo, que é a mais conhecida, da qual eu sou um membro indispensável e Jesus é o cabeça. E essa metáfora do corpo, essa metáfora, ela indica que dentro do corpo existe diversidade, unidade e reciprocidade. Repita: diversidade, unidade, reciprocidade. Por que unidade? Por que diversidade? Porque são muitos membros e nem todos os membros possuem a mesma função, as mesmas características e têm a mesma ideia, a mesma função dentro do corpo. Não precisa ser médico nem biólogo para entender que os membros do corpo precisam ser diversificados, certo ou não? Já pensou se todos os membros do corpo tivessem a mesma função? Não ia funcionar. Então existe no corpo uma diversidade. Vários dons, vários talentos. Hoje aqui no culto, hoje à noite, vimos aqui uma diversidade de dons e talentos. Amém, irmãos? Amém. Diversidade. Tem aqueles que estão aqui no culto, mas tem muitos outros que trabalharam nos bastidores do culto e você nem está sabendo. Você só sabe que funcionou. Mas todos estão inseridos nesse corpo, mas também existe uma unidade. Por que unidade? Porque é um só corpo, não são vários corpos, um só. Mas também existe uma reciprocidade. Por que reciprocidade? O que é uma reciprocidade? Interdependência, um depende do outro. Isso é uma ótima figura do nosso corpo também. Todos os nossos órgãos, apesar de terem diferentes funções, são interdependentes. Só funcionam dentro do corpo. Não existe individualidade. Portanto, qual é o apelo que nós devemos fazer diante desta realidade? Proteja a unidade, amém? Proteja a unidade. Respeite a diversidade. E contribua com a reciprocidade. Vou repetir: proteja a unidade, respeite a diversidade, contribua com a reciprocidade. Portanto, meus irmãos, em nenhum lugar da Bíblia, a igreja é vista como uma instituição que tem algum tipo de serviço para oferecer aos seus clientes. Mas a igreja no Novo Testamento é vista como a família da qual os santos fazem parte, amém? Família da qual os santos fazem parte. O relacionamento da igreja é descrito no Novo Testamento por uma expressão muito comum que aparece várias vezes, que é a expressão uns aos outros. Existe uma palavra no Novo Testamento que define o relacionamento do corpo de Cristo, como funciona o relacionamento no corpo de Cristo. E esta palavra é a palavra koinonia, que é traduzida por comunhão. Diga, koinonia. Comunhão. Então o que é koinonia?
é comunhão. Agora, presta atenção, a palavra koinonia vem do grego, mas ela não tem exatamente o significado que a palavra comunhão na nossa língua tem. E às vezes nós confundimos isso. A palavra koinonia é muito mais profunda do que a palavra comunhão. Por isso nós precisamos entender a palavra comunhão em português à luz do significado da koinonia no grego. Para facilitar isso, irmãos, a koinonia é definida no Novo Testamento por aquilo que nós chamamos dos mandamentos recíprocos, ou uns aos outros. Há pelo menos 27 vezes que a expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento. E elas definem um mandamento recíproco e mostram que a marca distintiva do estilo de vida da igreja de Jesus é amar o próximo como a si mesmo. Isto é, chorar com os que choram. Isto é, edificar uns aos outros. Isto é, levar as cargas uns dos outros. Isto é, suportar uns aos outros em amor. Aconselhar uns aos outros. Ensinar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Orar uns pelos outros e etc. Essas expressões definem o ministério pastoral da igreja. Deixa eu explicar isso. Existe uma diferença entre o ministério do pastor da igreja e o ministério pastoral da igreja. Pastor é aquele que dá a visão, mas o cuidado uns dos outros é feito por cada um dos membros de acordo com o seu dom espiritual. Amém? Entendeu isso ou não? Porque antigamente tinha uma visão assim de que um pastor cuidava de todo mundo. Era a antiga visão da igreja ônibus. Quem já ouviu falar na igreja ônibus? Eu já falei aqui, não sei se você lembra. Qual é a visão da igreja ônibus? É onde um dirige e 45 dormem nos bancos. Não é a visão que nós queremos ter de igreja. A visão que queremos ter de igreja é uma visão onde todos os membros trabalham em prol da edificação do próprio corpo. Amém, irmãos? E por que é que isso é importante? Isso é importante porque a igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. A igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Repita comigo, no 3, 1, 2, 3. A igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Irmãos, o que isso nos ensina na prática? Ensina que é por isso que alguns crentes não crescem. Às vezes nós observamos que alguns crentes não evoluem na vida cristã, não deslancham, não entram de fato no serviço, não exercem seus dons espirituais, não têm um compromisso real com o Rei Jesus. Então é por isso que alguns crentes não crescem, não evoluem na fé e no serviço. Primeiro, é porque ainda não tem Jesus como Senhor. E não tem Jesus como Senhor de suas vidas, talvez porque nunca nasceram de novo. Nunca experimentaram, nunca passaram pela experiência do novo nascimento. Ou talvez até já passaram pela experiência do novo nascimento, mas não aprofundaram no discipulado. Não se aprofundaram no discipulado para aprender o que significa ter Jesus como Senhor. Segundo, ainda não evoluíram para o entendimento do que é o amor aos irmãos. Ainda não entenderam o que é ser igreja. Ou talvez entenderam, mas ainda não entenderam com o coração, só entenderam com a cabeça. Está na cabeça, mas não está no coração. Enquanto um crente não se submeter a Jesus como Senhor de verdade na sua vida, e não amar os irmãos, ter aquela fé verdadeira em Jesus, e o amor aos irmãos, como o Novo Testamento ensina, a vida desse cristão é uma vida empacada.
é uma vida que não deslancha. Ele não consegue ser o crente que ele deveria ser. Ele não consegue evoluir para um serviço cristão que ele deveria evoluir. Portanto, eu faço um apelo aos irmãos. Avalie a sua vida com carinho. Jesus é o seu Senhor. E sobre isso é importante eu dizer que, às vezes, a pessoa fala, eu quero ser o Senhor de mim mesmo, e não Jesus ser o meu Senhor. Eu quero tomar as minhas decisões. Ei, Jesus é o Deus de amor, de graça e de misericórdia. Ele quer só o bem para você. Fazer a vontade de Jesus é muito melhor do que fazer a sua própria. Olha a vida do apóstolo Paulo, quando ele fazia a vontade própria dele, como era. E depois que Jesus falou, olha, seja o meu servo, e ele foi seguir Jesus, olha quem Paulo se tornou. Então deixa de bobagem, deixa de pensamento egoísta, e achar que não, mas ser servo de Jesus não é um negócio bom. É a melhor coisa que você pode decidir para a tua própria vida. Acredite nisso. E se você não acredita, conheça Jesus, porque Jesus é apaixonante. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele vale a pena servir a Jesus. Agora, se você talvez não entendeu também o que é ser igreja, o que significa isso? O que Paulo viu lá em Éfeso, o amor aos irmãos? E por que eu não entendo e não me envolvo o suficiente, não mergulho de cabeça nesse negócio chamado igreja? Olha, estude mais sobre a igreja, peça a Deus que abra, como diz o texto ali, que nós vamos continuar estudando a segunda parte dessa mensagem, domingo que vem, se Deus assim nos permitir, que ele diz, coloca lá para mim, irmão, Efésios capítulo 1, versículo 17, olha o que você tem que fazer. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês, o glorioso Pai, dê a vocês o quê? Espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. E o 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são a riqueza da gloriosa herança concedida dele nos santos. Vamos orar, abaixa sua cabeça.